Queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Aliás, capítulo 16. Desculpa. Mateus 16. Antes da leitura, eu orar com os irmãos. Você também orasse comigo. Vamos colocar a palavra de Deus no nosso coração diante do Senhor. Meu Pai, reconhecemos na Sua presença a nossa incapacidade, Senhor, de falar, de compartilhar o Seu Evangelho, a Sua palavra eterna. Também, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, em ouvir, em receber, em discernir a Sua palavra eterna com os recursos naturais que temos, Senhor. Que a Tua palavra eterna, ela é viva, ela é o Senhor mesmo. Por isso te suplicamos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. O Teu Espírito nos ajude, que Ele nos assista, que Ele faça a obra que foi designado para fazer na terra, que é honrar o Senhor Jesus, que é edificar a sua casa, que é cumprir os teus propósitos eternos, Senhor. Que o Senhor mesmo, meu Deus, faça esta obra em cada um de nós nesta hora. Guarda, Senhor, nossas mentes, nossos pensamentos. Que nenhum de nós, Senhor, seja distraído com nenhuma coisa, Senhor, desta terra, desta vida. Mas que o Senhor chame a nossa atenção e que o Senhor alcance o desejo do Teu coração, Senhor, em nosso meio, nesta noite. Guarde este lugar, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós temos compartilhado com os irmãos sobre a igreja, né, do Senhor Jesus, sobre o corpo de Cristo, sobre o novo homem. Temos também compartilhado com os irmãos sobre a cruz de Cristo. Vimos vários aspectos da cruz de Cristo. Louvamos a Deus, né, por esse privilégio, por essas oportunidades. Mas nós gostaríamos, a partir de hoje, Deus tem trazido isso para o nosso coração, compartilhar um pouco sobre o reino de Deus. Que aqui em Mateus 16, a partir do versículo 13, esse que nós vamos ler fala daquela maravilhosa confissão que o apóstolo Pedro fez do Senhor Jesus. Nós vemos, né, que o Filho de Deus, ele aparece aqui, ele é mostrado aqui. E quem faz isso é o próprio Senhor, sendo o autor da igreja, aquele que traz a igreja à existência. Nós vimos o Senhor Jesus também apresentando e revelando a sua cruz.
que é a base, o centro da sua obra gloriosa. Nós vimos também o Senhor introduzindo de maneira muito clara o seu reino, né, se mostrando como o Rei de Deus. Consequentemente, introduzindo o seu reinado, né, entre os homens. Então, hoje nós vamos meditar juntos, né, em algumas coisas importantes relacionadas com esse tema maravilhoso e confiados, né, no Espírito de Deus, e que o Senhor for nos conduzindo, nós vamos compartilhar, né, outras coisas e cremos que o Senhor nos ajudará nisso. Amém? Então vamos ler inicialmente aí Mateus 16, a partir do versículo 13, para introduzirmos esse assunto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, filho Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. E desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Por enquanto, até aí. Então, nós temos nesse texto essa confissão do apóstolo Pedro e o Senhor Jesus dizendo, né, que não foi carne e sangue que revelou a Pedro. Se a gente prestar atenção, essa confissão não foi apenas uma confissão do apóstolo Pedro. Ele tomou a frente ali e se manifestou, mas a gente nota que essa era a confissão dos apóstolos, né? Então, o Senhor disse que não era carne e sangue que estava revelando que ele era o Filho de Deus, mas o próprio Pai estava fazendo isso. E logo em seguida, né, o Senhor Jesus, ele vai falar dos apóstolos sobre aquela confissão de Pedro e dos apóstolos, de que ele era o Filho de Deus, ou seja, que sobre ele mesmo seria edificada a igreja, seria estabelecido, né, o reino dos céus. E na sequência, o Senhor Jesus começa a falar da cruz, que era necessário ir para Jerusalém e lá ser morto.
e ressuscitar depois de 3 dias. Antes deste dia, o Senhor Jesus ele não falou para os seus apóstolos destas coisas, assim de forma clara, né, direta, objetiva. Ele citou várias vezes, né, o reino dos céus. Ele sugeriu, né, a manifestação da igreja, mas tudo aquilo estava encoberto, né, para os apóstolos. Mas assim que uma janela espiritual foi aberta, né, e o Senhor disse que foi Deus quem fez isso, e aqueles homens começaram a ganhar olhos espirituais para ver o Filho de Deus, o Senhor então mostra para eles que a igreja, o reino e a cruz estão presentes na sua vida. São realidades inseparáveis. Não tem como separar Cristo do propósito eterno de Deus, né, da sua cruz, da sua igreja e do seu reino. Então, na verdade, Deus estava começando a mostrar para os homens, quando ele começa a mostrar para o Senhor Jesus, estava começando a mostrar para os homens estas grandes coisas que estão presentes no seu propósito eterno em Cristo Jesus. Até então, o reino de Deus, como o reino dos céus, não era visto por ninguém. Embora o Senhor tivesse falado tanto no Velho Testamento, né, do seu rei, a igreja era completamente desconhecida. Paulo diz que foi um mistério que Deus guardou e que revelou agora, né? Ou seja, nesse tempo do fim, para os seus apóstolos, para os seus santos. E a cruz de Cristo era tão segredo que os judeus consideraram a cruz uma loucura, uma coisa que não cabia, né, no coração e no entendimento deles. E junto com os gregos, né, se escandalizaram, porque isso não fazia parte, né, da vida deles, da compreensão deles. O que nós temos aqui, irmãos? Que um homem realmente conhece o Senhor Jesus, ou está crescendo nesse conhecimento do Filho de Deus, se ele estiver crescendo no conhecimento da igreja do Senhor, da cruz do Senhor e do reino do Senhor. Não tem como conhecer o Senhor Jesus e não conhecer nada da cruz do Senhor. E não conhecer nada do reino do Senhor. E não conhecer nada, né, da igreja do Senhor. E esse conhecer aqui não é saber, não é estar informado, mas é ser participante, é ter experiência, é ser de fato introduzido nestas coisas. Porque aquele que está em Cristo está em tudo isto, para a glória do Senhor. Amém? O Senhor Jesus, ele, como eu já disse, desde o Velho Testamento, ele vinha sendo anunciado como rei. Então, o reino de Deus não era algo que o Senhor, né, nunca fez menção dele antes da encarnação e da manifestação do Senhor aqui na terra. Pelo contrário,
dentro das sombras, né, dos tipos do Velho Testamento, o Senhor Jesus vinha sendo introduzido, né, e anunciado como o Rei de Deus. E, consequentemente, o reino de Deus vinha sendo anunciado. Quando olhamos para as Escrituras, irmãos, nós notamos que o reino de Deus não é um acidente, vamos dizer assim. Alguma coisa que no meio do caminho Deus resolveu estabelecer. O reino de Deus é algo que pertence a esse propósito eterno de Deus. Desde antes da eternidade, podemos dizer assim, Deus já tinha decidido ter um rei, ter um reinado. Desde antes da eternidade já estava decidido que o Filho seria o rei. Esse é mais um aspecto, né, da glória do Filho de Deus, ser rei. E o Espírito Santo de Deus, ele, desde o princípio, vem introduzindo o Filho como rei. Deus não decidiu ter um rei de última hora, pelo contrário. Deus não decidiu ter um reinado de última hora. Isso sempre esteve no coração dele. Isso é muito importante para nós. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 2. Depois, de casa, com o tempo, você pode buscar o Senhor e correr as Escrituras, né, e ver como isso está lá. Salmo de número 2, a partir do versículo 2. Toda a Escritura fala de Cristo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. E na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Esse salmo, irmãos, ele está
profetizando, né? Está anunciando o Senhor Jesus como rei. Quantas vezes, né, erradamente nós tomamos essa palavra, que está aqui nesse salmo, para fazer delas a nossa oração como quem pede, né, as nações a Deus para nós. Mas essa não é uma promessa feita para nós, não fala de nós, fala de Cristo. O Senhor está dizendo que o seu rei pediria às nações, e lhe seria dado às nações. E ele reinaria sobre as nações. O livro de Hebreus, no capítulo 1, e esse é no Novo Testamento, aquele dia que os irmãos lá no livro de Atos oraram, né, e tremeu a terra, eles citam um versículo aqui do Salmo 2. Quando as autoridades estavam se levantando contra o ungido de Deus. Os irmãos ali lembram, né? Lembram, Senhor, ó, as autoridades estão se levantando contra o seu ungido. Deus só deu um sinalzinho, né? A terra tremeu onde eles estavam. Hebreus capítulo 1, versículo 2, e depois o versículo 8. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E versículo 8. Mas acerca do Filho, está escrito, né, está dito, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o autor de Hebreus, ele está citando as escrituras do Velho Testamento e ele está confirmando, né, o Espírito de Deus está mais uma vez falando aqui que o Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E que o trono dele, o reinado dele, por ser ele Deus, é para sempre. É eterno. E nós sabemos que aquilo que é eterno, né, e só Deus é eterno, e Deus é chamado assim eterno porque não é possível dizer que Deus teve começo e que ele tem fim. Então, o reinado do Senhor Jesus, ele está nessa eternidade de Deus. Ele sempre existiu em Deus. Ele sempre foi rei no coração, na mente, no propósito de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 33, eu queria ler esse versículo também. Quando o Senhor é anunciado, né, a sua encarnação é anunciada a Maria, isso é confirmado novamente. Lucas 1, 33. Eu leio o 32 também. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai.
O Davi não é uma figura do Senhor Jesus. O trono de Davi foi uma figura do trono de Cristo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então está sendo anunciado a Maria, o Senhor Jesus como rei. E que o seu reinado se trata de um reinado sem fim. Por que estamos introduzindo isso, colocando isso para os irmãos a princípio? Quando olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós descobrimos que existe um outro rei. Usurpador. Mas existe outro rei. E se existe outro rei, existe outro reinado. E quando olhamos a palavra de Deus, nós notamos que a criação de Deus, na sua totalidade, ela está dividida. Ela está caracterizada por estes dois reis e por estes dois reinados, por esses dois governos. Que não existe uma zona neutra nessa questão, ou seja, não há nada no universo de Deus, tanto material como espiritual, que esteja numa zona neutra. Às vezes, o erro capital que o homem comete aqui na Terra é achar que existe uma zona neutra. Bom, eu não... Mas também, por aqui, eu fico na minha, né? Mas nós vamos ver que não existe isso. O que esteve, o que está e o que sempre estará no coração de Deus, o que vai triunfar eternamente, é o reino dos céus. É o reino de Cristo. Mas, hoje, tem outro reino. E tem outro reinado em plena atividade na criação de Deus. Dê uma olhadinha no capítulo 12 de Mateus. Nós vamos introduzir esse lado aqui agora. Mateus 12. Versículo 26. Eu vou começar do 22 para ficar mais claro aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Presta atenção nisso. O filho de Davi, ou seja, o rei anunciado, prometido, profetizado. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul,
e em algumas traduções coloca aqui Satanás, né? Maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si. Como, pois, subsistirá o que, irmãos? O seu reino. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós temos nesse texto o Senhor Jesus falando dos dois reinos. E o Senhor Jesus aqui disse que Satanás é rei sobre esse reino dele. Seria uma incoerência, né? Achar que Satanás estivesse trabalhando contra ele mesmo. Ou seja, expulsando os demônios que pertencem ao seu reino. Jesus disse: isso não é possível. Satanás não é bom. Mas se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente chegou até vós o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus agora também está presente, né, na terra. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, dá uma olhadinha lá. Igual, se quiserem me ajudar a achar o texto perdido, pode ler, pode. Efésios capítulo 2, versículo 2. Os quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. De quem Paulo está falando aqui? Está falando do diabo, né? Príncipe da potestade do ar. Bom, então o reino de Satanás, ele estava ali na terra, naquela ocasião, quando Jesus cura aquele mudo e aquele cego. Ou seja, na vida daquele homem. Mas Paulo está dizendo aqui que o diabo também é príncipe das potestades do ar. Então, seu reinado extrapola a nossa terra aqui, né? Ele vai para além dela. No Evangelho de João, capítulo 12, coloca um pouquinho lá para os Evangelhos. Versículo 31 do capítulo 12. Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, este mundo, o Senhor Jesus está dizendo aqui, tem um príncipe, um rei.
no capítulo 16, versículo 11, o Senhor Jesus repete: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Volta um pouquinho no capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, 3 vezes aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus dá esse nome para o diabo. Chama ele de príncipe. Diz que ele é príncipe deste mundo. Quando foi que o diabo se tornou príncipe deste mundo? Quando o homem peca, né? Lá no Éden, quando o homem se coloca debaixo da vontade dele, o diabo toma para si, né, o mundo. O Velho Testamento, ele fala, pelo menos em 2 lugares, de forma muito clara, do diabo como alguém que se rebelou nos céus, na criação espiritual de Deus. Quando olhamos para esses textos, nós notamos que esses 2 reinos, eles estão em conflito, né, muito antes de Deus chamar à existência esse mundo que nós estamos colocados nele. Isso é muito importante, irmãos, a gente ter compreensão disso. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, para Isaías capítulo 14. Isaías 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O profeta aqui, ele está falando, né, do rei, está falando do rei da Babilônia. E como o próprio apóstolo Pedro fala lá na sua carta, que muitas vezes os profetas do Velho Testamento profetizaram aquilo que o Espírito de Deus colocava no coração deles a respeito do Senhor Jesus e das coisas eternas de Deus, e que nem eles mesmos compreendiam o que estavam falando. Porque Pedro fala que eles ficavam indagando aquelas coisas, ou fazendo perguntas, né, relacionadas com aquelas coisas, como elas iriam acontecer, quando elas iam acontecer, do que se tratava aquela palavra.
Porque eles falavam de coisas do presente, mas, por outro lado, o Espírito de Deus introduzia na fala deles, né, as coisas eternas. E esse aqui é um texto clássico disso. O profeta está falando de algo da época, terreno, mas o Espírito de Deus está trazendo revelação de coisas celestiais. E o que está sendo dito aí? Que alguém caiu do céu. Não podia ser aquele rei terreno, né? Ele não caiu do céu, o rei terreno. E ele é chamado aqui de estrela da manhã, filho da alva. Diz que ele foi lançado por terra. Aquele que debilitava as nações. É uma menção que aponta para o rei da terra. Mas no futuro, ou olhando espiritualmente, isso aponta para Satanás, porque lá no livro de Apocalipse, Satanás é denunciado, vamos dizer assim, publicamente, né, como aquele que enganava as nações. E o texto aqui diz, né, que, no versículo 13, que um dia esse cidadão aqui disse no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O meu trono. Então ele quis colocar o trono dele acima das estrelas dos céus. Irmãos, para o diabo ter desejado isso, é porque um outro trono já estava anunciado, já estava introduzido na criação celestial de Deus. E ele continua, né? Exaltarei o meu trono no monte. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Se você procurar a palavra de Deus, o significado de monte da congregação, você vai ficar surpreso com o significado disso. Monte da congregação, muitas vezes é sinônimo de Monte Sião. E Monte Sião nada mais é aquele monte lá de Israel, lá de Jerusalém. Ele existe lá. Ele é um tipo, ele é uma figura de Cristo e de sua igreja. Ele é um tipo do reinado do Senhor Jesus. Você vai encontrar muitas vezes a palavra de Deus dizendo que o rei vem de Sião. Você vai ver que Davi, ele introduziu o seu reino em Sião. E Davi é um tipo de Jesus. E o diabo aqui, muito lá atrás, nós não sabemos, não temos condições de saber o tempo aqui. O que ele está desejando no seu coração? Sentar-se no monte da congregação, na extremidade do norte. E ser igual ao Altíssimo.
Lá na eternidade, irmão, o Senhor Jesus já era o Rei de Deus. E com certeza isso já era declarado. Qual o pecado do diabo? O que o diabo sempre perseguiu? Ele quer o lugar do Filho de Deus. Você está percebendo por que o diabo odeia tanto a igreja? Se a gente não ver isso, o Espírito de Deus não abrir nossos olhos para ver esse começo, muita coisa, irmão, não será compreendida por nosso coração. Vamos ver o que Ezequiel falou sobre isso. Ezequiel 28. Versículo 12. Aqui o rei que aparece como tipo é o rei de Tiro. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Será que o rei de Tiro era um sinete da perfeição ou ele era apenas um tipo, uma sombra? Com certeza ele era uma sombra, um tipo. Estava no Éden. Será que o rei de Tiro morou no Éden? Então o profeta está falando do rei de Tiro, mas ele está falando de outro. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, sardio, de topázio, de diamante, de berilo, de ônix, de jaspe, de safira, de carbúnculo, e a esmeralda, de ouro. E te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fostes criados, foram eles preparados. Tu eras querubins. Será que o rei de Tiro era um querubim? Não era. Então o profeta está falando de outro. Tu eras querubim, da guarda, ungido. E te estabeleci. E permanecias no monte santo de Deus. No brilho das tuas pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Os dois profetas aqui, eles estão falando do diabo, desse querubim ungido. Tinha muito poder. Deus concedeu a ele o que não concedeu a nenhum outro na sua criação. E um dia, se podemos dizer assim, né? Em determinado momento, ele se achou tão espetacular. Ele quis o que foi designado para o Filho de Deus. E esse é o grande e único embate do universo. Ele está mais presente hoje do que qualquer outra coisa. Ele é
mais real agora do que qualquer outra coisa. O apóstolo João, né, um dia, ministrando, sendo usado pelo Espírito de Deus, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, olha, nós, se referindo à igreja, né, nós estamos nele, apontando para Cristo. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. Aquele nosso que começou lá atrás, lá no princípio, nos dias de João, foi definido desta forma. O Senhor Deus tem reinado sobre nós. O seu rei está reinando sobre nós. Mas o mundo inteiro está debaixo do reinado de Satanás. Que coisa terrível. Eu não sei o tamanho, né, o grau de consciência que nós estamos aqui nessa sala, vivemos o nosso dia a dia em relação a isso. Eu não sei quantas vezes você lembra, no seu dia a dia, que esses dois reinos estão operando sem descanso. Aonde você colocar o pé, 24 horas por dia. Mas não existe coisa mais perigosa do que a gente tentar viver como se isso não fosse real. E esse é todo o interesse do diabo. Porque o grande objetivo de Satanás é ocupar o lugar do Filho de Deus. Lá ele quis ter o seu assento no monte da congregação. O Salmo 115, né, ele fala, no versículo 17, do monte da congregação. Quem é que vai subir para lá? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22, você vai ver que a igreja, ela está associada, ela está ligada com o Monte Sião. Ali é estabelecido um paralelo entre a igreja e o povo de Israel. O povo de Israel não pôde se achegar a muitas coisas por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, sua incredulidade. Mas o autor de Hebreus está dizendo que em Cristo a igreja pode se achegar ao Senhor Deus, pode se achegar à casa de Deus, ele pode se achegar aos céus de Deus, à cidade de Deus, a Jerusalém celestial de Deus, e também ao Monte Sião de Deus.
Esses dois reinos, irmãos, eles são completamente antagônicos. Você vai encontrar em toda a palavra de Deus duas cidades que são símbolos ou sinônimos, né? Melhor assim, desses dois reinos. Jerusalém sempre está para o reino de Deus. E Babilônia sempre para o reino de Satanás. Babilônia na Bíblia nada mais é do que o reino do diabo. E Jerusalém nada mais é do que o reino de Cristo. E se você olhar para a palavra de Deus, sempre houve batalha entre Jerusalém e Babilônia. Não há paz entre Babilônia e Jerusalém. Se você olhar para o final do livro do Apocalipse, você vê Jerusalém triunfar e Babilônia cair. E junto com Babilônia cai tudo aquilo que nós sabemos que pertence a este mundo. Então, quando a palavra de Deus fala que Abraão viu uma cidade celestial, Abraão viu Jerusalém celestial. Em outras palavras, Abraão viu o reino de Cristo. Abraão viu Cristo como rei. Por que o ladrão da cruz foi salvo por Cristo? Porque ele olhou para o Filho de Deus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, isso é tão grande. Ali o diabo foi colocado debaixo dos pés daquele homem, mesmo estando ele pregado na cruz. Mas tinha outro do lado falando diferente, não tinha? Babilônia e Jerusalém. Um viu o rei, o outro não viu. Mas o mais terrível disso, e isso é até assustador, é o dia que a gente descobre. E não é uma questão de chegar uma informação aqui no ouvido, mas é o dia que o Espírito Santo revela para nós que todos nós pertencemos, através do nosso nascimento natural, ao reino de Satanás. Enquanto pensamos no reino do diabo como alguma coisa que está fora de nós, vamos dizer assim, é menos terrível. Mas quando descobrimos que este reino, todas as suas mazelas, todas as suas desgraças, foi introduzido no coração de todo homem, aí... E quem fez essa denúncia, né, quem expôs essa realidade foi o Senhor Jesus. Até aquele dia que os judeus estavam disputando com Jesus, dizendo que eles eram filhos de Deus,
que praticavam a letra da lei, e que eles não tinham nada a ver com o diabo, porque o diabo era alguma coisa que estava lá. Mas o Senhor foi lá e colocou o dedo na ferida. Foi lá e abriu a janela escura do coração, das entranhas do homem e disse: não, o reino está aí dentro. Todos vocês são filhos do diabo. E todos vocês querem fazer a vontade do diabo. Eu fico imaginando como foi duro ouvir aquilo. Mas isso não mudou em relação a nenhum de nós. Quando nascemos aqui nessa terra, nós nascemos no reino de Satanás. A nossa natureza, nossas entranhas foi adaptada para fazer a vontade dele. Somente a vontade dele. Volta um pouquinho lá para Mateus, versículo 22, capítulo 12. Versículo 28, né? Nós vemos até aí, no começo, eu vou ler o 28 de novo. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo aqui? Ele diz que ninguém pode entrar numa casa e roubar os bens que ali estão, sem primeiro amarrar o valente, ou seja, o dono daquela casa, e depois tomar dele os seus bens. O que o Senhor está ensinando aqui, irmãos? Que aquele jovem que ele curou, né, todos os homens estão debaixo do domínio desse valente aqui. Que ninguém pode sair daí. Mas aquele jovem estava saindo, ele saiu, ele foi curado, porque um mais valente do que aquele que até então dominou, havia se manifestado. Ou seja, um rei poderoso, um rei de fato, um rei legítimo agora estava presente. E ele estava soltando aquele homem das garras daquele rei antigo. Mas os judeus, né, não viram isso. Não tiveram condições de ver isso. Eu não sei se você já notou, por exemplo,
quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando da ressurreição. No meio do assunto, ele fala do reino de Cristo. Por que ele fala do reino de Cristo quando ele está falando da ressurreição? Ele fala do reino de Cristo porque a morte, que vai ter o seu fim na ressurreição, é um aspecto do reinado de Satanás. Ou seja, pela morte, por causa do pecado, o diabo tem reinado sobre a criação de Deus. Então, quando o Senhor Jesus se manifestar para ressuscitar os que nele têm crido, na verdade, ele estará se manifestando para estabelecer, de fato, de forma conclusiva, o seu reinado sobre o reinado de Satanás. Não é só uma questão de o Senhor Jesus vem para tirar os que estão mortos e levar eles para o céu. A questão é maior que essa, irmão. Por que os homens estão na morte? Por que eles precisam ser ressuscitados? Porque num determinado momento o diabo reinou sobre eles. E porque o diabo reinou sobre eles, eles morreram. O que o Senhor Deus falou lá no Éden para o homem? Se você comer daquele fruto, você morrerá. Ou seja, se você virar as costas para a minha vontade, para o meu governo, para o meu rei, você morre. Nós vamos, nos próximos domingos, nós vamos continuar falando dessas coisas. Se você, nós não temos tempo de fazer isso hoje, durante a semana, dê uma olhadinha no capítulo 21, por exemplo, de Mateus. Leia o capítulo inteiro, presta atenção. Você vai ver alguns acontecimentos registrados ali no capítulo 21 de Mateus, aonde o Senhor Jesus fala que o reino de Deus chegou. O reino de Deus foi trazido e ele já está operando, se manifestando na terra. Mas para a gente ir finalizando, eu quero ler com os irmãos no capítulo 10 de Mateus uma última coisa. Quando o diabo, irmãos, como usurpador, se apoderou da humanidade de Deus no Éden, ele já havia feito isso com uma parte dos anjos dos céus, mas nós estamos falando de nós. Quando ele se apoderou da humanidade no Éden, o homem foi adaptado para fazer a vontade dele. E é o que ele tem feito desde aquele dia. Deus só tem sua vontade feita em Cristo Jesus. Ponto. Então, quando o Senhor encarnado está na terra, e aí ele começa a chamar os seus discípulos, ele vai então introduzir nele mesmo os homens, aqueles que vão ver ele como filho de Deus, vão crer nele, vão se unir a ele, a igreja vai ser estabelecida, o corpo de Cristo vai ser formado. Ou seja, ali o novo reinado vai ser
trazido à existência, ali a vontade de Deus vai ser feita. E uma verdadeira batalha, né, é estabelecida na terra a partir desse momento. A vinda do reino dos céus para a terra traz um impacto muito grande. E nesse capítulo 10 nós temos o registro disso. Vamos dar uma olhadinha para ele. Então Jesus chama os seus discípulos, os seus 12, e diz assim para eles: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre quem? Sobre os espíritos imundos, né? Então o rei de Deus deu autoridade aos seus discípulos sobre os espíritos imundos. Uma guerra é iniciada aqui, não é? Para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Eles saíram, a princípio, não para curar pelo simples fato do homem ter a necessidade de ser curado. A questão era maior do que essa. A questão é que a doença, a morte, o mal está para o reino de Satanás. E o reino dos céus agora chegou. E ele dá autoridade para os seus discípulos, está dizendo para eles: vocês vão se impor na minha autoridade sobre o reino de Satanás. Ora, o nome dos 12 apóstolos são, aí temos o nome dos 12, né? Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Observe, irmão. O reino dos céus está chegando. E o reino do diabo que está instalado, que está, né, estabelecido, que está em todo o mundo, que é absoluto. Agora chegou a hora dele ser expulso, dele ser vencido. De graça recebestes e graças dai. Verso 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu salário. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagais quem nela é digno, e aí ficai até vos retirar. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A situação prossegue aqui, né? Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. O que tem a ver ovelha com lobo? Até agora só tinha lobo na terra. Presta atenção nisso. Mas agora tem ovelha. Dá certo, irmãos, ovelha e lobo junto? Não dá.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Presta atenção nisso. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão, olha aí, aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eles seriam bem aceitos? Não. Não. Por que expulsaram o cego lá da sinagoga, mãe? Até aquele dia o cego estava tranquilo lá, né? Ninguém mexia com ele, nem com os pais dele, mas no dia que o reino de Deus chegou lá e abriu os olhos do cego, 5 minutos depois ele estava expulso. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Vocês vão ter problemas com os governos. Aquela época que nós compartilhamos sobre o fim dos tempos, né? Nós vimos que sobre aqueles antigos impérios, sobre cada um deles, tinha um príncipe, um poder espiritual da parte de Satanás governando. Vocês se lembram disso? Sobre a besta, sobre o urso, sobre o leão. Por que os governadores, segundo o que Jesus está dizendo aqui, vão se levantar contra os mensageiros de Cristo? Porque o mundo jaz no maligno. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. E os filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Irmão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Esses dois reinos, irmãos, eles podem estar dentro de uma casa, entre pai e filho, marido e mulher, sogra e nora, né? Os outros evangelistas falam disso também. E a guerra, a batalha, ela é inevitável. Jesus disse, olha, daqui para frente, a guerra vai estar dentro da casa. O Senhor disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O Senhor disse, pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque Ele trouxe o reino dos céus. 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, o servo como seu senhor. Se me chamaram Beelzebu, se chamaram Beelzebu o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai.
E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contadas. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar, presta atenção nisso, diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os dois reinos aqui, irmão. Não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer espada. Vai haver divisão entre o pai e a filha, e o filho entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. O inimigo do homem será a sua própria casa. E quem amar mais seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Esse é um dos capítulos mais contundentes da Bíblia. E por que ele é contundente? Porque o reino dos céus chegou. Vocês nunca ouviram alguém dizer assim: olha, antes de eu crer no Senhor Jesus, minha vida era sossegada. Em casa ia tudo bem, a gente brincava, quebrava um pau, mas estava sempre do meu lado. O marido soqueia a mulher e tal, mas 2 horas depois estão tomando uma cervejinha junto, não é assim? A guerra que existe no reino de Satanás, ela existe porque é da natureza dele. Mas isso não coloca inimizade, separação, não coloca os homens em lados opostos. Eles brigam, mas continuam do mesmo lado. Mas quando o homem se une a Cristo, aí tudo muda. Se eu quiser, nos próximos finais de semana vamos continuar. Mas eu queria que você fosse pensando nessas coisas, meditando nelas. E perguntasse para o Senhor, pedisse para Ele te ajudar a entender o que realmente significa o alcance destas palavras do apóstolo João, quando ele diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Bem, Pai, eu te agradeço. A tua palavra diz que o Senhor nos resgatou, nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Que a vida do reino, Senhor, seja de fato a nossa vida. Porque é ela que triunfará. Pois nenhum dos teus propósitos
podem fracassar. O usurpador já foi vencido. Ele será aniquilado para sempre. E o Senhor resgatará aqueles que te pertencem. Muito obrigado, Senhor.